Fiat Argo versão Drive com motores 1.0 e 1.3. Nesse vídeo a gente vai mostrar um test drive que a gente fez, mostrar como que ele se comporta, tanto a versão 1.3, que é essa que a gente está mostrando agora, quanto a versão 1.0. Então a gente vai começar com o test drive da versão 1.3. Aos 2 minutos e 50 segundos começa o teste da versão 1.0. Então esse modelo 1.3 que a gente está mostrando aí é o Drive. Ele tem preço sugerido básico de R$ 53.900. Esse modelo que está sendo mostrado é mais caro, porque ele tem os opcionais, né? Ele tem rodas de alumínio, tem uma série de opcionais aí que levam o preço dele a R$ 58.200 na pintura sólida. Então o Fiat Argo Drive com motor 1.3, esse motor 1.3 é 4 cilindros com 8 válvulas, a potência dele é 109 cavalos com etanol, 101 com gasolina. E o torque é de 13,7 com gasolina e 14,3 com etanol. Disseram que esse motor aí tem um desempenho muito bom, mas não me agradou esse desempenho. Segundo a Fiat, esse carro com gasolina faz de 0 a 100 em 11,8 segundos, mas seguramente não faz. Esse carro aí deve fazer em torno de 14 ou 15 segundos no 0 a 100 com gasolina a 1.000 metros o nível do mar. Porque o problema aí é o seguinte, o peso do carro é muito elevado. O Argo, ele pesa nessa versão 1.3, ele pesa 1.140 kg. Então um motor 1.3 com 8 válvulas, apesar do motor ser um projeto recente, a arquitetura do cabeçote é antiga, 2 válvulas por cilindro. Teoricamente isso favoreceria o torque em baixa rotação, mas não é o que parece. É um carro que falta motor para o peso do carro, então a arrancada inicial, mesmo nessa versão 1.3, ela é um pouco lenta, então não gostei muito do desempenho, achei fraco, esperava mais o desempenho do 1.3. Agora, a suspensão dele é bastante macia e administra muito bem as irregularidades do piso. Isso agrada algumas pessoas, provavelmente a maior parte das pessoas, mas o comportamento ele acaba balançando um pouco, tirando um pouco de segurança em curvas. Então não é uma suspensão com ajuste mais esportivo. A direção é muito leve, ela é uma direção com um ajuste priorizando o conforto, porém ela é uma típica direção da Fiat, então ela não é muito comunicativa, né? E isola muito o motorista, não transmite muito feedback. Os bancos são muito macios, o acabamento interno é bom e ele é bastante silencioso, né? A gente vai falar de alguns aspectos negativos mais para frente aí. Agora, com relação ao Fiat Argo Drive 1.0, então esse aí é a versão de acesso que tem preço sugerido de R$ 46.800 modelo básico, e o modelo que foi testado, que é esse que a gente está mostrando, ele tem preço sugerido de R$ 51.190, porque ele já traz um opcional que coloca o sistema multimídia, e ele coloca o sistema multimídia e mais alguns itens aí que elevam o preço dele para R$ 51.190. Esse carro aí com motor 1.0, ele tem 77 cavalos com etanol, 73 com gasolina, o torque é de 10,4 com gasolina, 10,9 com etanol. Então motor 3 cilindros, um motor moderno, mas também é aquele aspecto, né? Ele é feito de alumínio e tal, porém ele só tem 2 válvulas, então motor de 6 válvulas. Teoricamente, esses motores com 2 válvulas por cilindro, ele deveria oferecer um torque melhor em baixos regimes, então ele deveria oferecer uma maior agilidade, mas não é o que parece. O problema aí no Argo, novamente, é o peso. Essa versão aí especificamente pesa 1.105 kg, porque um motor tem um cilindro a menos, ele é um pouquinho mais leve do que o Drive 1.3. Então, se no Drive 1.3 o desempenho já é fraco, né, esse aí é sofrível. O desempenho dessa versão 1.0 é muito ruim. Para a gente ter um termo de comparação, é um desempenho equivalente ao Fiat Mobi com motor 1.0 Fire. Não estou falando do Fiat Mobi com motor 1.0 Firefly, não. Estou falando do Fiat Mobi com aquele motor de 71 cavalos. E esse aí, como ele tem bem mais torque que aquele motor Fire 1.0, então ele consegue compensar esse peso maior do Argo, né? Porque o Argo pesa cerca de 150 kg a mais do que um Mobi básico.
Porém, essa versão aí, ele tem um motor, né, com um pouco mais de torque. Então, em termos de desempenho, se você andou num Fiat Mobi, daquele Easy ou Like, você vai ver que o desempenho do Argo é muito parecido. Então ele deve fazer aí de 0 a 100 em torno de 18,5, 19 segundos. É um desempenho similar então ao Uno 1.0 Drive, ao Uno 1.0 Fire, aqueles Gols com motor 1.0 VHT 4 cilindros, aquele motor bem antigo da Volks que nem está mais em produção. Então, também faz de 0 a 100 em torno de 18,5, 19 segundos. É mais ou menos o que você vai conseguir com esse Fiat Argo com motor 1.0. Então é insuficiente, esse motor aí realmente não dá conta desse carro que pesa 1.100 quilos. Evidentemente foi colocado para ter uma opção barata, né? Porque esses motores 1.0 pagam um IPI menor, em torno de 7%, contra 11% dos outros motores 1.3 e até 2.0. Então ele acaba tendo uma vantagem tributária, fazendo com que o carro fique mais barato. Porém é claramente inadequado. Agora, a direção é igual à do modelo 1.3, é muito leve, pouco comunicativa, os bancos são muito macios e a suspensão também é bem macia, com ajuste para o conforto. Quem gosta de suspensão, é uma suspensão tipicamente da Fiat. Depois você ia ajustar, se quiser fazer o teste do start-stop, tá? Ah, só parar ele, né? Para aqui, vamos ver. Não desligou não. Não, tem que mandar o pé no freio. Ah, tá. Eu acho que é porque o ar tá ligado, não, né? Ele liga, desliga com o ar. Ele fica 60 segundos. Quando você desliga o carro com o ar ligado, 60 segundos depois ele liga. Mas tudo bem. A maioria das pessoas não gosta muito disso. O nego chega aqui e já vem e desliga, né? Já desabilita, né? E isso aqui, esses dois botõezinhos aqui atrás, eu controlo aqui o som, exatamente. O som aumenta o volume. Aumenta o volume. Adianta a rádio, a próxima música. Porque referente ao som, você tem a forma de tocar, né? A tela touch, ou aqui nos botões ou próprio telecomando. Eu tenho 3 botões do lado esquerdo, 3 botões do lado direito. Bluetooth. Esse aqui acho que tá com é o básico mais completo que tem. Não, esse é o intermediário. É o padrão completo dele. É? Porque tem traseira, elétrico, você tem uma multimídia. Câmera de ré também? A roda não é disponível. De galera. Não é disponível a 1.0, só para 1.3 para cima. Mas o motor 1.0 para ele não tá o ideal. Eu acho que assim, dependendo da pessoa, dependendo do uso, ele atende, mas eu achei ele meio fraco. 1.0 é assim mesmo, né? Não tem mais duas opções além desse para atender o cliente. Vira carro com motor mais forte, né? Botar ali 1.3. Eu creio que a 1.3 é que mais vai. É que aí já tem um pulo de preço, né? Segue o caminho reto aqui, porque ele tem seu percurso segurado, ficou melhor esse percurso. Bem melhor, né? Porque antes dava só uma voltinha, né? O bom é que ele tem bem, tem muito espaço, né? Vira aqui, né? O espaço interno dele é excelente. Eu pensei que a Fiat ia adotar uma política assim mais agressiva de preço, sabe? Por exemplo, assim, mais barato do que o Onix. Mas O Onix não tem nada, não tem inovação nenhuma, não tem tecnologia, não tem item de segurança. Esse aqui o Onix não vende preço. né? O Onix está vendendo preço. Você mantém na faixa. Porque controle de estabilidade, controle de tração. Mas esse aqui 1.0 também não tem 1.3. Não, só na linha 1.3. Mas assim, além de ter Unchained, que é quando você freia rápido, o pisca-alerta já liga sozinho, né? Aqui não tem pra cá.
própria direção elétrica, o próprio motor 3 cilindros, o espaço do carro. É outro nível, né? Tem que ir. Painel muito mais moderno. O único painel do Onix é o mais simples de todos eles. E aquele com o câmbio automatizado, melhorou aqueles trancos lá? Ah, é? Ficou ótimo. No treinamento tinha ele lá para teste também, a gente mandou nele. Ó, 1.3 você vai gostar. Para uso cidade, né? E também torna um carro econômico. O HGT realmente é exagero. Motorzão, fizemos o teste lá no... Ah, é? No autódromo? No autódromo. E fizemos o teste no Onix, fizemos o teste no HB20. O Onix não segurou. Mas esse aqui tem câmera de ré, né? Tem. Aqui É opcional, né? É opcional. Na linha 1.3 já é de série. Ah, já é de série essa câmera de ré? Já. A central multimídia, né? Aí no caso o vidro traseiro é opcional pra cá, na linha 1.3 já é de série. O cara não vai bater, né? E qualidade de som também. E a central multimídia é das mais completas e fácil de manusear. Então agora algumas considerações sobre esse test drive que a gente fez. Depois a gente vai colocar novamente o teste, mas aí com a conversa que a gente estava tendo com os consultores de venda. Mas enfim, em relação a esse motor 1.3, eu fiquei decepcionado, esperava mais do Argo com motor 1.3, porque o Argo com motor 1.0 eu já sabia que era fraco e ele realmente é muito fraco. Agora o 1.3 eu achei que seria melhor e não é. Ele é um pouco melhor do que o motor que o Argo 1.0, mas nada muito significativo ou assim avassalador. É um desempenho um pouco melhor, mas ainda fica devendo muito porque falta torque, principalmente em baixos regimes, né? O que não deixa de ser uma surpresa, porque a concepção desse motor com 2 válvulas por cilindro, teoricamente ele deveria privilegiar o torque em baixos regimes. Mas aí, apesar de acontecer isso, você tem um problema do peso, que 1.150 kg para um carro compacto é muito, e o motor não tem motor 1.3 que consiga fazer milagre se ele não tiver um turbo compressor. Então faz falta mesmo aí um motor, uma concepção mais moderna, isto é, com um motor, deveria ser um motor turbo. Ou mesmo um motor de 16 válvulas, eu acho que seria mais adequado. Em relação ao Argo 1.0, aí realmente tem que fazer o teste, porque eu particularmente não compraria, achei muito, mas muito fraco mesmo. Aos 17 minutos a gente vai fazer algumas considerações também sobre acabamento. Então agora a gente vai ver o que o consultor de vendas do Argo 1.3 falou com a gente aí. Dá aqueles trancos aí, né? Você queria automático mesmo? Automático ou automatizado, né? A arrancada dele é bem esperta. Agora o 1.8 que deve ser o melhor de todos, né? Nós fizemos um teste no auto 1.8, destaca muito a questão de... Mas ele anda mais do que esse aqui, 1.8? Que esse mas o 1.8 automático anda mais que esse aqui? Direção é bem leve, né? Bem direção macia, elétrica, né? Suspensão é leve também, né? Bem perto. E esse modelo aqui tá quanto? 50, a partir de 56. Pode fazer em alto essa que você quiser. Ele é gostoso de dirigir, né? Bem suave, né? Muito bom mesmo, mas assim, o desempenho ainda não é aquele que impressiona. Pra você vai ter que ser 1.8 mesmo. Né? Se você fizer o test drive no 1.8, você vai se surpreender. Pô, o test drive como é que faz agora? Pode ir só seguindo essa rua reta aí. Ah, vai sair de volta lá, Exatamente. É bom que a pista aqui ela tem, dá pra você explorar um pouco a questão de curva, de subida. É muito bom. Esse aqui é o mesmo motor do Toro, né? Na verdade 1.3 não, né? Ah não, 1.3 não, 1.8 que é, né? O 1.8 vai ser o motor Etor, da mesmo motor do Toro. Esse aqui eu achei que falta um pouco de torque embaixo. E aqui agora? Aí já sai na falta da lâmina.
dificuldade para o seu automático Golf? O preço que ficou um pouquinho salgado, né? O pessoal tava achando que ia vir um preço mais competitivo, né? Na verdade, assim, com o que o carro te oferece, questão de itens de série, se tivesse tirado algumas coisinhas, poderia vir com um preço um pouquinho menor, né? Mas o carro tá com controle de estabilidade. Mas esse aqui não tem, né? É, o 1.3 não, né? O GSR tem, O GSR né? tem. Direção elétrica, né? Então, motor Firefly com 3 cilindros. E agora vai reto? Vai Continua reto, vai sempre reto. Se a gente pegar os nossos concorrentes, tá? Uma média de preço tá bem competitiva, né? O seu interesse mesmo é no 1.8. Num automático, né? Eu queria ver ou 1.3 automático, se é bom, ou 1.8 automático. Mas 1.8 automático já vi que o preço tá... Assim, E aí você fica a 68 mil, né? é. E aí 68, se você colocar alguns itens aí ele vai pra quase 77, né? Isso que não é aquele top ainda, é aquele Precision. Eu acho que vai acontecer tipo que nem um Mobi, sabe? No começo a Fiat pôs um preço bem alto, aí depois vai baixando, vai dando uma baixadinha, né? Aí é melhor esperar um pouco. A Toro não, a Toro ela... Ah não, a Toro não, né? Porque a Toro fez muito sucesso, né? Eu acho que esse carro também vai ser do mesmo segmento, viu? É. A procura dele tá muito grande aqui na loja agora, há pouco tempo. O Mobi não foi tanto assim não. É porque é um carro mais que o povo gosta desse tipo de carro aqui, né? Mas aí, o que você achou? Não, eu gostei assim, eu achei ele muito bom de dirigir, a direção é muito leve, a suspensão boa. Só o motor que eu achei um pouquinho fraco ainda, 1.3. Ainda eu achava que era melhor, porque falam muito bem desse motor aqui. Eu achei que ia ser um pouco mais, assim, ia ter um pouco mais de torque. De torque embaixo, assim. Ah, mas você fala mais arrancado então. É, mais arrancado. Eu acho que talvez em estrada ele deve ser bom, né? Então agora as considerações finais do teste é o seguinte, o Argo, esse aí 1.0, fica claro que ele tem uma boa montagem de carroceria e um bom acabamento, mas não é nada excepcional. A carroceria dentro do padrão Fiat, do que a gente está acostumado com o Fiat montado em Betim, tem alguns desalinhamentos de peças, você vê claramente quando você olha com atenção, e os vãos entre as chapas também eu achei um pouco elevado demais. Se você considerar com outras empresas que têm uma montagem superior, você vai ver que o Argo, a Fiat ainda fica devendo. Uma grande vantagem do Argo é esse espaço interno traseiro, isso aí impressiona, é de longe o melhor da categoria, acho que não tem nenhum hatch compacto com esse nível de espaço. O acabamento interno, ele é também superior ao que normalmente está acostumado com modelos da Fiat, mas também não é nada excepcional. A gente viu rebarbas aí em determinados plásticos. A parte superior do painel tem um plástico com uma textura que sugere ser pobre, e eu não gostei também do fato de você ter 3 peças de plástico sobrepostos, que é o formato do painel. Isso é um convite para no futuro você ter muito barulho. O certo seria você ter uma peça única, né? Apesar de ser plástico duro, tudo poderia ser um pouquinho melhor. Então é isso, no geral o maior problema dele realmente é o peso, muito pesado, fazendo com que tanto o motor 1.0 quanto o 1.3 não dê conta do recado. O câmbio com engates muito longos e não muito precisos, a direção muito leve, a suspensão, apesar de ajustada para o conforto, ela administra muito bem irregularidades do piso, porém ela acaba balançando demais, tanto em curvas quanto nas irregularidades. Então, dizem que as versões 1.8, que a gente vai fazer test drive também, mas adotaram uma suspensão um pouco mais firme, vamos ver. Mas no geral é isso. Então o Fiat Argo, eu acredito assim, eu particularmente acho que o preço está um pouco elevado demais pelo que ele oferece. Ele está bem mais caro, ele está mais caro do que seus concorrentes.
Apesar dos vendedores falarem que tá equivalente e tal, não tá. Porque, por exemplo, a versão 1.3 a 58.200 sem controle de estabilidade, sem controle de tração, porque aqui tem controle de estabilidade e controle de tração, é a 1.3 com câmbio GSR, que parte de 58.900. A versão 1.3 básica não tem controle de estabilidade e controle de tração. Então, para você pedir na versão 1.3 manual completa em torno de acima de 58 mil reais, acho muito. Tem outras opções no mercado mais interessantes. Por exemplo, o Hyundai HB20 Comfort Plus automático em torno de 57 mil reais. Mais interessante, com câmbio automático, motor 1.6, bem mais potente que esse motor 1.3 da Fiat. Então, assim, não acho que está uma boa relação custo-benefício do Argo nesse momento. Pode ser que aconteça com o Argo exatamente o que aconteceu com o Mobi. O Mobi, a Fiat colocou um preço que não foi muito, com uma boa relação custo-benefício no começo, as vendas não deslancharam, e aí o que aconteceu? Ela acabou ou segurando o preço, começando a dar desconto. Pode ser que isso aconteça com o Argo também, não sei, porque pode ser que a estética agrade muitas pessoas, é um carro que entra numa categoria que realmente tem muita demanda, que desses hatches compactos, então se ele vender muito, muito provavelmente você não vai ter redução de preço. Mas, na minha opinião, o preço está um pouco fora, pelo que oferece, a relação custo-benefício não está muito boa, não. Então é isso, essas são as nossas considerações sobre os Fiat Argo em versões 1.0 e 1.3 com câmbio manual.